Qual o meio de transporte que você usa na cidade? Com o preço do combustível lá em cima, passagem de ônibus aumentando, o que fica mais em conta? Você usa sempre o mesmo ou não? Você escolhe aí, conforme a necessidade do seu dia, conforme o destino, vai de ônibus, vai de táxi, vai de Uber. Bom, para saber qual o melhor custo-benefício, nós convidamos um economista para fazer as contas. Escolhemos um trajeto, o mesmo trajeto com ônibus, o mesmo trajeto com carro particular, o mesmo trajeto com carro de aplicativo, do motorista de aplicativo. Nessa primeira viagem, a nossa equipe encarou a viagem de busão. Vamos ver! Aqui perto da Praça Raposo Tavares, onde fica ali a venda das passagens de ônibus. Eu já comprei os 2 cartões avulsos que a gente vai utilizar para conseguir viajar aqui dentro da cidade. Inclusive, nesse primeiro momento, a gente demorou um pouquinho até encontrar o ponto que de fato a gente tem que pegar o ônibus. Quem vai me acompanhar em todo esse trajeto e ajudar a gente a fazer essas contas vai ser o economista João Adolfo. Ainda faltam 25 minutos para a próxima linha ali, né, que nos levará para a rodoviária. É um trajeto de 3 quilômetros até lá. A gente está entrando agora na linha 222, a gente vai lá para a rodoviária. No caso aqui a gente utilizou o cartão avulso, por isso ele é um pouco mais caro, saiu por R$ 4,50 a passagem. Se a gente tivesse aquele cartão que todo mundo usa diariamente, ele só precisa ser recarregado. E aí é um pouco mais barato, sai por R$ 3,90. Se a gente pegar a distância até a rodoviária, que é o percurso que a gente vai fazer, dá 3 quilômetros. Né? Então o R$ 3,90, que seria o cartão daquele do trabalhador, dividido por 3 quilômetros, é o custo de R$ 1,30. Né? Se eu jogar o que foi pago R$ 4,50 por 3, já dá um custo de R$ 1,50. Então, quando existe essa integração, com certeza o custo unitário do quilômetro fica mais barato. Para você que está em casa, tem uma noção, agora são 3h20 da tarde, ou seja, não é hora do rush. Então, se a gente perceber, tá bem tranquilo o movimento aqui, não tá lotado, inclusive tem bancos vazios. Uma das vantagens do transporte público de uns tempos para cá é o acesso ao Wi-Fi. O João já testou aqui e foi rapidinho, já está conectado. Não tinha nada previamente cadastrado, em questão de 5 segundos coloquei aqui, identificou e já conectei, está funcionando. E agora, acabamos de chegar e aí dá pra gente começar a avaliar. Tranquilo? Comodidade ok? Acho que não teve maiores problemas não, tá confortável. Pegaram uma linha, um trajeto não muito movimentado, tanto de carro quanto do próprio ônibus. O horário também era um horário propício para se andar de ônibus. Agora pega na hora do rush, pega 6 da tarde, né? E faz o trajeto ali da Colombo, por exemplo, que é uma loucura, né? A Zona Norte também, que fica muito complicado. É outra realidade, 7 horas da manhã, já é diferente. Mas aqui, nesse trajeto que a gente escolheu da rodoviária, o trânsito normal ajudou bastante, é compensatório até andar de ônibus. Daqui a pouco a gente faz o trajeto ao inverso de carro. De carro para ver, depois de Uber para ver se realmente compensa a relação custo-benefício. Demora menos, sai mais em conta, é mais confortável. Isso aí a gente vai responder daqui a pouquinho aqui no programa, porque agora é hora de falar para você da Odontosan. Para você que está chegando agora, hoje nós estamos fazendo aqui, junto com um economista, um teste para ver o que mais compensa para o usuário. É o transporte público, é o ônibus, é o aplicativo ou é o carro próprio? Vamos ver o aplicativo como é que está. Depois a gente vai ter uma panorama para você que chegou agora, entender aqui uma tabela de custos, a relação toda. Vamos continuar. Para a gente fazer a conta de uma forma honesta, a gente vai voltar do lugar de onde a gente veio, ou seja, vamos voltar para o centro da cidade. Então a distância vai ser a mesma. Eu já coloquei aqui o local, no caso a Praça Raposo Tavares, e a gente vai fazer a conta para ver quanto vai sair daqui da rodoviária até lá. Já chamei o carro, dentro de 11 segundos já localizaram um motorista que estava aqui nas redondezas e dentro de 3 minutos já deve chegar. O custo dessa viagem vai sair por R$ 9,20. Já dá pra gente então fazer as contas e avaliar custo-benefício. O custo indivíduo
seria de 9,20 por 3 quilômetros, R$ 3,07. Porém, nós estamos em 3, eu, você e o cinegrafista. Então, vamos dividir essa conta, vai ficar R$ 1,02. Ficou mais barato do que a utilização da passagem com o ônibus convencional. E a espera muito menor, né? 3 minutinhos, olha, ele já tá chegando, dá para acompanhar aqui pelo GPS, enquanto lá a gente esperou 25 minutos para utilizar o transporte público. É uma importante diferença aí no caso, né? Ponto positivo. Dá para ver que a gente está confortável, os bancos almofadados num veículo, né? A gente tem ar-condicionado, me sinto um pouco mais seguro aqui com cinto de segurança, coisa que não tem no ônibus, né? A verdade é que o ônibus ele foi mais devagar em questão de velocidade e parando nos pontos, né? Então, questão do tempo, eu imagino que a gente vai utilizar menos da metade com o veículo de aplicativo em relação ao que foi do ônibus, né? Finalizada a corrida, voltamos para o centro de Maringá e agora, para a gente tentar analisar mais uma possibilidade, no caso, um carro particular. E do João, vai dar uma carona aqui para a gente finalizar essas contas. Vamos continuar a nossa viagem, vamos continuar percorrendo Maringá. Vamos picando o carreiro, agora o mesmo trajeto vai ser feito com carro particular. Afinal, para quem tem carro próprio, compensa optar pelo carro próprio com o preço do combustível do jeito que está? Será que compensa para todo mundo? Vamos ver a resposta aí. Bom, João, já estamos aqui no seu carro, todo mundo posicionado, mas eu vi que você fez algumas contas. O que você considerou para a gente avaliar o uso ou não do carro como um veículo, né? Primeiro, uma moto, baixo valor, R$6.000. Um carro 1.4 de 10 anos de uso, por 20 mil. Um carro 1.8 com 5 anos por 45 mil. E um carro zero, já 2.0, é bem esportivo, R$90 mil. Obviamente, o que vai mais impactar nesses valores? O IPVA, que é tido como uma despesa fixa nesse caso. O seguro aumenta a apólice conforme o valor, né? Está proporcional. A depreciação, porque ela é mais acelerada ainda na questão do carro zero. E depois a questão da eficiência. Por exemplo, a moto, a gente consegue fazer 36 km por litro. Um carro 1.4 até 10, mas depois desses 1.8 para cima costuma fazer uns 7 km, né? Pegando esse carro como exemplo, eu cheguei que para uma pessoa fazendo em média 1.000 km mês, dá um custo de 1.07. É claro que daí, se ela faz uma quilometragem maior, dilui melhor as despesas fixas, fica um pouco menor o custo. Mais uma vez, estamos em 3. Esse valor também dá para ser dividido, aquele 1.07 que você avaliou, né? Como é que funciona nesse sentido? É a mesma lógica matemática aí, né? O custo de 1.07 seria naquela estrutura, né? De despesas fixas com os custos variáveis, seria o combustível, troca de óleo. Em relação a um único indivíduo, né? É o carro, a comunidade. Agora, se a gente colocar mais pessoas, que é o caso aqui, ou uma família com maior número de pessoas, né? Melhora a eficiência, a utilização, né? O rateio das despesas pelo quilômetro e depois pelos indivíduos. Bom, chegamos em segurança, depois de aproximadamente 9 minutos, estamos novamente aqui no terminal rodoviário. E agora, João, dá pra gente avaliar alguma conclusão depois de todas essas possibilidades? São várias alternativas e as variáveis que a gente tem que avaliar não são poucas, mas eu coloco assim, que a gente pode fazer uso de todas elas. A verificação do custo do quilômetro tem que ser feita em relação à média que você roda e depois levar em consideração o valor e o ano do veículo que você tem, porque a depreciação a gente percebeu que é uma despesa que impacta fortemente. Muito obrigada pela sua participação, João, acompanhou a gente do começo ao fim, inclusive deu uma carona pra gente, e você que está em casa já deu para ter uma noção do que é possível avaliar. Mas é claro, no momento que você busca fazer economia, não tem como fugir das contas, é preciso sim colocar na ponta do lápis e avaliar quais são as suas prioridades, e aí ver o que é melhor para o seu bolso. Bom, você viu aí, sai mais barato ir de aplicativo
motorista por aplicativo do que de transporte coletivo. Além dos outros benefícios. Muito, infinitamente mais barato que de carro. Vamos só confirmar aqui na tela para que, se você perdeu algum detalhe, não tenha dúvida. É a palavra do economista. É um estudo fundamentado na matemática. Opção 1, ônibus. Passe avulso 4,50, quilômetros rodados 3 quilômetros, valor por quilômetro 1,50 por quilômetro. Vamos lá. Opção 2, aplicativo. Corrida saiu por 9,20, 3 quilômetros rodados, valor por quilômetro 3,20, mas dividindo por 3 pessoas saiu por R$1,02. No carro próprio. Aí tem o desgaste de pneu, IPVA, seguro, lavagem, tem o combustível e tal absurdo, o valor do quilômetro para carro que roda 1.000 quilômetros por mês, saiu por R$1,07. Mesmo com o seu próprio carro, sai mais caro do que andar com o carro de aplicativo. Manda a sua opinião para cá. O que você acha? Você já fez esse teste, você comprovou isso que nós estamos falando? E com detalhe, aqui a passagem ainda está sendo utilizada no valor de R$3,90, que é a passagem, valor atual. Só que ontem à noite a prefeitura se reuniu com os secretários e com a empresa de transporte e já definiu o valor. Vai ser entre R$4,10 e R$4,40. R$3,90 pode aumentar até 50 centavos. Longe dos R$6 que a empresa pediu, mas mesmo assim vai amargar no bolso do trabalhador e das empresas que pagam o Vale Transporte. O Erickson Rezende está comigo, vai falar com a gente aí sobre essa expectativa de aumento. Agora já é confirmado, apesar de não ter o valor exato, mas sabe-se que essa variação aí entre R$4,10 e R$4,40 é um reajuste considerável. Erickson Rezende, boa tarde. Oi, Robson Silva, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, no fim do mês passado, a TCCC, que é a concessionária do transporte coletivo aqui de Maringá, enviou então à prefeitura um pedido de reajuste da tarifa do transporte coletivo. De acordo com esse pedido, o reajuste deveria ser aí de aproximadamente 30%. Então sairia de R$ 3,90 para quem tem o cartão de transporte para R$ 5,10 cada passe. Já quem não tem o cartão do transporte, que paga o passe avulso, passaria de R$ 4,50 para R$ 6,05. Logo de cara, o chefe de gabinete da prefeitura diz que esse reajuste era impossível de ser concedido e que então técnicos da administração municipal iriam se debruçar sobre as planilhas para que então pudesse ter um reajuste que ficasse intermediário entre o que a empresa pede e o que é justo para a população pagar. E o resultado então desse estudo deve sair até terça-feira. Agora nós temos outros assuntos relacionados ao transporte coletivo, viu, Robson? Os motoristas do transporte coletivo pediram um reajuste no salário de aproximadamente 10%. Além disso, querem vale alimentação de R$ 300 e 10% de participação nos lucros da empresa. Caso a empresa não ofereça uma proposta que eles possam aprovar, existe um indicativo de greve. Eles podem então votar em assembleia pela paralisação dos serviços. Tem uma outra situação que já está delimitada no dia 14 agora. Os motoristas do transporte coletivo em Assembleia Geral decidiram que vão então fazer uma paralisação em apoio à greve geral que está sendo então mobilizada em todo o país contra a reforma da Previdência. Os motoristas, a categoria só não decidiu ainda se essa paralisação no dia 14 vai ser apenas por meio período ou se será o dia todo. Então, relembrando, até terça-feira sai a decisão sobre o reajuste na tarifa do transporte coletivo. No dia 14 tem paralisação dos motoristas contra a reforma da Previdência e também a categoria pediu um reajuste no salário de 10%. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Me referindo aí ao transporte público. Você viu que hoje nós estamos tratando aqui da questão de transporte público. Transporte público, meios de transporte. Já avaliamos aqui o ônibus do transporte coletivo, avaliamos o aplicativo, avaliamos também aqui o carro próprio do cidadão. E só para fazer uma consideração aqui com relação àquela tela que nós mostramos agora há pouco, vale mais a pena andar de Uber do que de ônibus, do transporte público, vale se o trajeto for curto. Se o trajeto for maior, o ônibus ainda é mais em conta financeiramente.
porque de resto deixa muito a desejar. Bom, depois dessa reportagem aí eu já decidi, eu vou deixar o lasanha em casa e vou de aplicativo. Lasanha é meu carro, o Jacaré, é uma camada de massa em cima da outra, coitada. Bom, entre ônibus, Uber, aplicativo e etc. Então tem muita gente optando por outros meios de transportes, né? Muito mais econômicos, muito mais menos agressivos ao meio ambiente em questão de qualidade de transporte, né? Em grandes cidades, o uso do patinete elétrico tem virado uma polêmica e uma verdadeira febre. Mas a questão é a segurança. Segurança de quem usa esse meio de transporte, que era uma brincadeira de criança, acabou virando um meio de transporte, uma forma de locomoção. Será que aqui em Maringá tem muita gente usando patinete ou não? Vamos ver. O Leonardo é gerente de negócios. Há 3 meses trocou o ônibus, carro e aplicativo pela patinete elétrica. Fui viajar para a Europa e aí eu vi lá, usei lá e a experiência é muito boa. Durante o trabalho, Leonardo deixa a patinete ali do lado da mesa, onde não atrapalha. Na empresa, ele e mais 4 pessoas usam o veículo elétrico. O Daniel comprou faz pouco mais de um mês e sentiu a diferença, principalmente na agilidade. São 5 quilômetros para sair de casa, lá no Alvorada, até o centro da cidade. 10 por dia. Vi o caminho todo, é só ciclovia. Estou levando 15 minutos para chegar aqui da minha casa lá no Alvorada até o centro. Então era praticamente o mesmo tempo que eu vinha de carro, né, com o trânsito das 8 horas da manhã. O chefe deles, vendo que o novo acessório está caindo no gosto dos colaboradores, construiu espaços para que as patinetes possam ficar ali durante o período de trabalho. Há uns 3 anos a gente teve uma demanda de estacionamento para bicicletas, né? A gente providenciou um convênio para que os funcionários guardassem as bicicletas em um local seguro. E esse ano a gente já foi surpreendido aí com os funcionários trazendo os patinetes, né? Cada exemplar desse custa em média R$ 1.500. O Conselho Nacional de Trânsito, na resolução 465 de novembro de 2013, permite o uso desses veículos cicloelétricos, com algumas normas a serem seguidas. Velocidade máxima de 25 km por hora, portar campainha, sinalização noturna dianteira e traseira, pneus em condições mínimas de segurança e uso obrigatório do capacete. Então os patinetes são equiparados às bicicletas. Deve ocupar a ciclovia onde houver, deve ocupar a via do lado direito onde não houver ciclovia e não pode trafegar sobre a calçada. Porém, como não há uma legislação municipal própria, alguns acessórios ainda não são obrigatórios. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, diante disso, é difícil fazer qualquer tipo de fiscalização. Mas o problema não é regulamentar. Regulamentar é muito fácil, você pode colocar qualquer regra. O problema é como efetivamente fiscalizar isso e punir o infrator. É muito semelhante ao caso que teve recentemente aí de punição do pedestre que atravessa fora da faixa. Não se sabe quantas patinetes existem em Maringá. De vez em quando pode-se ver um ou outro por aí. A Micaela sai lá do final da Avenida Mandacaru e vem todos os dias de patinete ao trabalho, também no centro da cidade. O investimento compensa? Muito, 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 muito. Demais. Sem contar que o lazer, né? É muito gostoso. Só quem anda mesmo com ele sabe o quanto é gostoso. O Guilherme também aderiu à novidade. Como anda muito de um lado para o outro, viu no veículo uma forma de agilizar os compromissos no dia a dia. É engraçado porque a gente vai andando e os carros vão parando no semáforo e eles ficam até bravos, porque o menino com patinete está andando na mesma velocidade que eles, né? Bom, eu sou acostumado aqui em Maringá a andar de ônibus, carro, aplicativo e será a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de andar num patinete elétrico. Que cuidados eu preciso ter, Leonardo? Na verdade, para andar é bem tranquilo, o que você precisa se preocupar é andar com as 2 mãos sempre, os 2 pés na prancha e acelerar devagar no começo para você não ter o risco de cair, né? Mas é bem tranquilo. O veículo é prático, pesa cerca de 10 quilos e tem autonomia de 18 quilômetros. Num comparativo, 1 litro de gasolina custa em média R$ 4,60. Uma carga de 4 horas para a patinete não sai mais do que 80 centavos. Será que vale a pena? Onde é que eu assino o cheque para comprar um, hein? Só entrar em contato com a gente, tá perfeito. Bom, o Giovan já resolveu vender os cavalos que ele tinha lá no Rio Grande, porque gaúcho só anda a cavalo, e adotar a moda do patinete, que aliás não é uma moda não, é uma febre, eu acredito que chegou para ficar, as regras são a mesma, pelo menos por enquanto. Para as bicicletas, se cometer algum tipo de infração, não tem carteira de motorista para ir, ponto, nem paga a multa, porque não tem como aplicar a multa para o cidadão. Enquanto não tiver uma legislação municipal
vai continuar valendo a nacional, ou seja, a mesma regra para bicicleta, anda na ciclovia ou na faixa de pedestres, aliás, na calçada, rente a calçada, como anda numa bicicleta comum. Tá valendo, eu acredito que em pouco tempo essa vai ser uma cena comum aqui em Maringá.